Olá, tudo bem? Darlan Góes na área mais uma vez, e hoje eu vou falar com vocês sobre o uso irracional do medicamento. Você já ouviu falar essa frase? Alguém já te falou? Ou se você já foi em algum estabelecimento de saúde, ou já viu no comercial de TV, ou em alguma farmácia você já viu lá? Procure orientação farmacêutica ou cuidado com o uso irracional de medicamentos. Procure orientação de profissional de saúde, médico e tudo mais. Você sabe o que quer dizer o uso irracional? Você já parou para pensar o que seria esse uso irracional? Não, eu vou te explicar. Nesse vídeo eu vou falar por que essa expressão uso irracional. Na verdade, você às vezes não para pensar se o medicamento que tu está fazendo uso, se ele de fato vai fazer bem para você, ou ele só vai fazer um paliativo que depois vai te causar um mal. Porque vamos ser francos. Quantas vezes você já usou medicamento para dor de cabeça? Porque a vizinha ou amiga ou alguém da tua família, um conhecido teu, falou: nossa, toma esse aqui que é bom. E aí você vai e toma, porque acredita no que a pessoa indicou. Ou algumas pessoas hoje, como tem facilidade na internet, vão lá, pesquisa: eu tô com dor crônica, eu tô com sinusite, essa parte minha aqui tá muito, nossa, tá carregada. O que é bom? Aí você pesquisa no Google, você vai às vezes no outras plataformas, pesquisa, ou até mesmo na IA, e ela vai te dar algumas recomendações ali. E aí você vai na farmácia, esses são os MIPs, são o medicamento isento de prescrição, e aí você compra o mais acessível ou o que você pesquisou ali, mas sem de fato analisar o que está na bula, ou sem de fato pedir uma orientação. E aí quando você faz esse uso dessa forma, dessa maneira, ele é entendido na medicina, na clínica, como o uso irracional. Você foi, pensou, pesquisou, mas não de fato analisou. Porque é o seguinte, nós como farmacêutico, nós estudamos cada molécula, e aí nessa molécula a gente analisa ali qual seria a resposta do teu organismo para aquele medicamento. E como o teu corpo vai se comportar quando você administra aquele medicamento. Então são dois tipos de resposta. Uma primeira é o que o medicamento vai fazer no teu corpo, e a segunda é como o teu corpo vai reagir àquele medicamento. Até porque é uma droga, né? Então é um objeto estranho entrando no teu corpo. E de alguma forma ele vai alterar, ele vai modificar, às vezes as plaquetas, às vezes algumas moléculas, e vai cair na tua corrente sanguínea. Ele vai também de alguma forma agir diretamente a alguns órgãos, como o fígado, os rins e o próprio coração. Então assim, quando você usa sem saber se de fato vai te fazer um bem maior do que um malefício agora, você está sendo irracional. É o uso irracional que a gente diz. Por que uso irracional? Porque você não está realmente de fato pesquisando ou procurando ajuda para ter um acompanhamento adequado. Se você bem souber, eu tenho outros vídeos que está aqui nesse canal aqui, que fala sobre o perigo da dipirona, o perigo do paracetamol, o perigo do ibuprofeno, e tem outros que eu vou colocar na sequência, mas eu resolvi falar sobre o uso irracional do medicamento, porque é considerado hoje no Brasil, na verdade no mundo, como uma doença, um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública, porque você vê que hoje você encontra medicamentos muito fáceis, muito acessíveis, e alguns estabelecimentos até colocam ofertas promocionais ali, e você aproveitando, você leva. E de muitas formas, você acaba se automedicando, né, sem realmente procurar causa. Porque, gente, quando vê essa expressão do uso irracional do uso do medicamento, é justamente para te chamar a atenção para ver o seguinte: o que tu está tratando realmente era para ser tratado com esse medicamento, ou de fato tu poderia fazer uma busca, uma investigação para saber o que está causando aquilo ali. Porque a febre, ela não é um problema de saúde, ela é um sinal. Os tremores não são problema de saúde, são sinais. A oscilação de PA também não é um problema de saúde, são sinais.
desmaio, tontura, dor de cabeça, tudo são sinais. Eles são sinais de que o teu corpo está tendo um problema. E aí ele está emitindo sinais, como se fosse aquele sinal de luz, né? Pô, eu estou aqui, me socorre aqui, para que você possa realmente investigar. É por isso que existe algumas ações profissionais de área diferente. Por exemplo, o médico, a função dele, ele estuda para analisar e investigar as patologias, ou seja, as doenças. Então, se você quer descobrir doença, descobrir como é que está a tua saúde, você precisa passar por uma consulta clínica, consulta médica. O farmacêutico estuda os medicamentos que vão tratar aquela patologia que o médico vai indicar. Ele, opa, eu tenho essa patologia, essa doença, e hoje eu tenho esse leque de medicamentos. Mas aí ele prescreve, e muitas das vezes essa parceria entre médico e farmacêutico, ela tem que existir porque quem conhece de medicamento mais do que o médico é o farmacêutico. Então a gente vai analisar ali junto com o médico, junto com o paciente, qual seria a melhor tratativa, o melhor tratamento. Por isso que você tem que começar a pensar, poxa, mas será que o que eu estou usando de fato vai ser bom? Ou é só um paliativo? Ah, mas eu preciso passar dor de cabeça e para ponto final. E muita gente vai só se automedica para dor de cabeça. Passou dor de cabeça, ai, estou bem, graças a Deus. Na verdade, o problema continua existindo e continua trabalhando, só que agora no silêncio. E aí, quando você resolve de fato descobrir o que aconteceu, já não tem mais como você tratar com um medicamento que seria tão mais fácil. Então, por isso que a prevenção ela é muito importante. Prevenir ele é um passo fundamental para que você evite gastar muito dinheiro com medicamento lá na frente. E às vezes não vai ser só um não, às vezes vai ser um combo de medicamento para tentar tratar algo que poderia ser resolvido tão simplesmente se fosse conhecido lá no início. Depois que o médico estuda, te passa ali os tratamentos para o teu problema de saúde, descobre a saúde e que a gente vai entrar com a medicação, o farmacêutico ele vai te orientar ali e vai te acompanhar. E aí, por fim, se tiver um agravo ou uma gravidade que precisa de uma intervenção ali, aí entram os enfermeiros, que são os que tratam diretamente, que pegam diretamente na massa, com os curativos, com as inoculações, com os injetáveis e outras coisas mais. Então, por isso que a importância desses profissionais. E é importante também você saber que se você usar o medicamento sem orientação do profissional da saúde, você vai mascarar um problema maior e que possivelmente você vai ter um problema absurdamente bem grave, bem crônico. Então fica a dica, não se automedique, procure orientação do seu médico, do farmacêutico que está ali, que conhece os medicamentos e de um profissional, como até mesmo um enfermeiro que possa te orientar, beleza? Fica a dica da Arlan Pharma, tamo junto, o nosso objetivo é estar mais próximo da família, mais próximo de vocês, farmacêutico da família de uma forma bem simples, bem entendível. Fica a dica aí, tá bom? Tamo junto!